Dando prosseguimento aqui ao nosso detalhamento, vamos criar mais uns elementos aqui que ficaram faltando, né, no vídeo anterior. Novamente na camada piso, venho fazer aqui um detalhamento do lado esquerdo, a partir dessa quina, um valor de 2,70, subindo aqui o valor de 4,45 e vindo para a esquerda o valor de 1,75, ok? Voltando aqui ao nosso layout, faltou criar a nossa mesa aqui. Eu posso ter me passado em algum vídeo, mas obrigatoriamente eu já faço agora aqui a medida. Então, retângulo, um front, da quina aqui, balcão, arroba, esse ponto não vai nem para a direita nem para a esquerda, 0, vírgula, eu quero que ele desça menos ponto 20, enter, ele vai aqui começar a criar o meu retângulo, os dois valores são negativos, então é menos 1,50, vírgula, menos 0,65, ok? Então daremos agora, antes de fazer aqui a continuação do piso externo, né, com a área da piscina e os arcos aqui, vamos aqui arredondar os elementos. Então observe que o nosso canto aqui da cuba, por exemplo, ele está com a quina reta e eu tenho a opção, né, de fazer esse elemento curvado, tanto aqui na bancada, né, na cuba da bancada, como nos travesseiros também eu tenho elementos curvados, ok? E em alguns elementos do projeto, como aqui na mesa da cozinha, eu tenho esse elemento chanfrado, ou se não, em dois elementos aqui do nível superior, eu tenho essa bancada aqui e essa bancada do sanitário também, eu tenho elementos chanfrados, ok? Então, primeiramente, começando com o curvamento de objetos, eu vou acionar aqui o comando fillet na guia Modify. Acionando o comando fillet, ele me dá várias opções, né, de trabalho. Observe que aqui embaixo eu tenho uma opção onde o raio está trabalhando com o valor 0. Então, toda vez que esse raio estiver trabalhando com o valor 0, ele vai fechar a quina em 90 graus. Okay? Mas se eu atribuir um valor, acionando aqui o submenu raio, ou acionando a tecla do teclado para baixo, escolhendo a opção raio, eu posso definir um valor específico. Então, digamos que aqui o valor seja 0,05. 0,05. Ao clicar numa linha e na outra, automaticamente o AutoCAD já me mostra como vai ficar a curvatura. Okay? Então, repetindo aqui o processo. Fillet, seta para baixo, opção raio, defino o valor, vou botar um valor maior agora, 0,10. Clico numa linha, clico na outra, automaticamente ele curva o meu elemento. Okay? Para o procedimento em todos os cantos do retângulo, basta você acionar o comando fillet, opção raio, definir o valor, digamos que seja 0,5, enter, seta para baixo novamente, escolha aqui a opção polyline, porque ao passar o mouse pelo objeto, observe que os quatro cantos vão ser arredondados. Okay? Esse valor de 0,5 é somente um valor de exemplo. Caso você ache necessário utilizar outro valor, pode ficar à vontade. Então, nessa cuba aqui da bancada, nós iremos utilizar um valor de 0,10, por exemplo. Então, fillet, seta para baixo, raio, 0,10. Quero fazer no retângulo todo, seta para baixo, polyline, retângulo, ok? Para detalhar a cuba, basta fazer agora um offset, um valor de 0,03 da cuba para dentro. Essa é a minha cuba aqui na bancada externa, ok? O mesmo procedimento será feito aqui nessas duas bancadas. Então eu posso utilizar aqui o fillet pelo atalho, né? Que é F Enter, fillet.
Posso utilizar a opção de raio, que é R Enter, definir o valor, que é 0,10. E se eu quero fazer no retângulo inteiro, a opção é P de Polyline, clico no retângulo, automaticamente já está feito, ok? Quando você vier fazer na cuba do lado, basta acionar o fillet, que o valor de 0,10 vai estar gravado. Aí você aciona a opção Polyline, clica no retângulo e ele faz aqui nos 4 cantos. Para finalizar, o offset de 0,03 para dentro. Nos travesseiros, o valor vai ser de 0,5 e eu vou utilizar a opção de múltiplas vezes. Então, fillet, raio, 0,05 e eu utilizo aqui a opção múltiplo. Por quê? Porque quando eu fizer de um lado aqui, o comando vai continuar ativado e eu posso fazer dos demais lados e também do pavimento superior. Então essa opção múltiplo também é interessante nós estarmos utilizando, ok? Então em todos os travesseiros aqui eu faço essa minha opção. Observe que no 2015 ele já simula como ficará a curvatura. Aqui, fazer em todos os elementos para não restar dúvida. Aqui e aqui. Uma outra opção, se você não quiser arredondar o objeto, é você fazer um chanfro. Então, o chanfro é um comando que está no mesmo local do fillet, chanfro. Ao acionar o chanfro, nós não trabalharemos mais com raio e trabalharemos agora com a opção de distância, ok? Sendo que a distância vai ser para o eixo X e uma distância para o eixo Y, ok? Então, vou colocar aqui o valor da primeira distância. Digamos que o valor seja 0,10. Enter. Ele pergunta se a segunda distância vai ser o mesmo valor. Sim. Quando eu clicar numa linha e na outra, automaticamente eu tenho chanfrado aqui o meu objeto. Para repetir o comando, chanfro, D de distância, 0,10, primeiro valor, 0,10 é o segundo valor. Aciona aqui esse primeiro ponto, o segundo. Tenho aqui chanfrado as minhas duas, né, pontas aí do objeto, ok? A questão é como você vai saber qual é o valor que você vai utilizar nesse chanfro. Aí é pela prática. Então, na prática, você vai saber qual valor utilizar, ou senão você pode estar testando valores. Então, a mesma coisa vai ser feita para esse elemento. Então, chanfro, distância. Vamos botar agora um valor maior, 0,20. Enter. Confirmo aqui o segundo valor, que vai ser igual. Clico nesse primeiro ponto, nessa primeira linha, nessa segunda linha. Tenho aqui marcado. Por acaso o valor que você colocou, você considere um valor muito pequeno, você refaz o comando e altera o valor. Vamos botar agora 0,30. Clico na primeira linha, na segunda linha, automaticamente ele faz a curvatura, ok? A mesma função para essa cuba aqui do sanitário. Chanfro, distância, 0,30, 0,30. Escolho aqui. Finalizado aí os nossos arredondamentos e os nossos chanfros. No próximo vídeo agora faremos aqui a continuação do nosso elemento externo.